A graça e a paz a todos, aqui é o pastor Valmir. Eu venho mais uma vez trazer uma reflexão para todos vocês. Eu espero que você receba com o seu coração bem aberto e muita paz na sua vida. A narrativa bíblica, ela começa sem pecados, no livro de Gênesis, e ela vai terminar sem pecados no livro de Apocalipse. Ou seja, inicia-se falando da palavra de Deus e ela vai terminar sem pecados. Reflita nisso. Um dia a humanidade vai entender que só precisamos de amar para viver. A Bíblia que nos mostra Deus, Deus se apresentando para que todos conheçam. Ele começa, quando você começa a ler em Gênesis, você vai entender que Deus precisa se apresentar, Ele vai se apresentar. Deus fala com Abraão e gera uma aliança, consequentemente Isaac e Jacó. Moisés depois tem um grande propósito dado por Deus e se torna um libertador. E através de Moisés é feitas as leis. Deus passa a morar em tendas, tabernáculo, com o povo escolhido. Um povo de dura serviço, onde essa geração, incrível que pareça, mas ela não entra na terra prometida. A geração de Josué, ela entra na terra, e sendo que a outra geração já começa a se rebelar e não tem Deus. Não reconhece. Aí nós vamos entrar numa era de juízes. Eu estou fazendo uma síntese. Um período caótico, pois Israel praticava coisas que eram maus aos olhos de Deus. Cada um fazia o que achava correto. Serviam a deuses estranhos. Deus levanta um homem chamado Samuel, grande profeta. Após ele vem a era dos reis. E Deus vem vendo que o povo vai olhando ou continua fazendo o que era mal aos seus olhos. Deus levanta os profetas. E qual a principal função dos profetas? Era fazer Deus conhecido. Fazer com que Deus estivesse presente na vida deles. Que o povo seguisse as leis. Fazer com que o povo entendesse o amor de Deus. Que Deus sempre iria perdoar. A partir do momento que ele se arrependesse das suas práticas pagãs, das coisas erradas que estavam fazendo, mal aos olhos de Deus, se arrependesse, Deus ia trazê-los aos seus braços, como um filho. Fazia que o povo soubesse praticar o perdão, praticar o amor. E todos os profetas, todos, falou de Jesus. Jesus perdoou, Jesus amou. E hoje eu quero falar um pouco sobre perdão e sobre esse amor. Como perdoar quem nos traiu? Como perdoar quem nos virou as costas? Como perdoar quem fala mal da gente? Como perdoar quem quis tirar a nossa vida? A Bíblia, a palavra de Deus, sempre vai falar do amor e perdão. Porque a palavra, ela é Jesus. A palavra de Deus. E Jesus nos ensinou deliberadamente o que é o perdão e o que é o amor. Mas eu quero ler para vocês Gênesis 45, quero falar um pouco sobre a vida de José. Em Gênesis 45 nós vamos ler de 1 a 8, e ele diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos que não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviasse para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra e como governador em toda a terra do Egito. Gente, que lição a história de José. Que lição. Ele fala, não foi vocês que me enviaram. Independente do que vocês fizeram, foi uma permissão de Deus. A história de José no Egito, ela tem o início lá no capítulo 37, quando ela fala dos sonhos. Vamos entender um pouco o que aconteceu com José. Um dos sonhos dele, ele atava feixes no campo, eis que o feixe de José se levantou e ficou em pé. E os feixes dos seus irmãos, que o rodeavam, se inclinavam perante o feixe de José. O outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. E José também ainda ganha uma túnica talar do seu pai. Foi despertado em seus irmãos um dos sentimentos que mais impulsionam o ser humano a tomar atitudes extremas. Sabe qual é o nome desse sentimento? Chama-se inveja. O invejoso não quer ter o que você tem. O invejoso quer ser você. Quer ter a sua vida. A inveja trata-se de um sentimento tão destrutivo, tão maléfico e tão mesquinho e que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Quando se tem uma ótima, olha a relação, quando você tem uma ótima relação entre marido e mulher, olha um casal, sabe aquele casal que está tudo certo, está tudo bem, eles vivem bem? Perceba os olhares ao redor, as perguntas que fazem, como querem invadir a vida dessas duas pessoas. Quantos anos você tem de casado? Eu tenho X anos, 20 anos, 30 anos. Aí todo mundo fica, como? Como é que pode? Estão juntos o dia todo, como é que pode conversar tanto e não brigam? O que é que acontece, sabe? Começa a despertar. Não é a sua beleza, não é a sua riqueza, não é seus bens, não é sua profissão, mas o seu relacionamento. É algo que mais desperta inveja nas pessoas. Provérbio 14:30 diz assim, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Podridão dos ossos, olha como a inveja é terrível. Por vários desses motivos, sonhos, túnicas, né, ser um bom filho, a inveja dominou a mente dos seus irmãos, completamente. Tentaram matar José, mas jogaram ele em uma cisterna. Depois venderam José aos ismaelitas por 20 ciclos de prata. José é levado para o Egito. José chega numa terra estranha, numa língua que ele não conhecia, um local onde tem vários tipos de deuses a serem adorados. Tudo contra aquilo que ele vivia. Uma vida pacata, uma vida tranquila com a sua família. De repente ele está num lugar totalmente estranho. Mas um homem chamado Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou José dos ismaelitas. José trabalha corretamente na casa de Potifar, fazendo seus negócios prosperarem. E Potifar começa a prosperar muito, porque Deus era com José. E se você ler o texto, vai ver que José ele é calado, não abre a boca. E a esposa de Potifar tenta seduzir José, e ele não se deixa seduzir. E é acusado injustamente por ela, dizendo que José tentou seduzi-la, deitar com ela. José é preso. José é preso. Injustamente, José é preso. E José, a palavra vai mostrar que Deus era com ele. Veja que quantas coisas vão acontecendo na vida de José e você vai vendo que há uma permissão de Deus. Quantas coisas podem estar acontecendo na sua vida? Até um pecado que você pode de repente estar cometendo agora.
pode ser uma permissão de Deus. Como é que eu vou saber que é uma permissão de Deus se você se arrepender profundamente e nunca mais cometer esse pecado? E de repente você também pode estar sendo acusado por alguma coisa que você não fez. E Deus está permitindo. É algo muito maior que vai acontecer lá na frente. Você tem que crer. Você tem que colocar tudo nas mãos de Deus. A Bíblia não nos mostra o tempo exato que José ficou preso. Ela narra que após José interpretar o sonho do copeiro e do padeiro-chefe, ele ficou ainda ali esquecido por mais 2 anos. Esquecido. Muitas vezes, amados, você vai ser esquecido das pessoas. As pessoas vão fazer questão de te esquecer. Muitas vezes é Deus te guardando. E muitos vão falar, não quero conversar mais, eu não quero relacionamento com essa pessoa. Mas você tem que, volta a falar, coloque aos pés do Senhor. Coloque. Volte ao primeiro amor. Volte a ter relacionamento com Deus. Volte a ler a palavra, a orar. E ter uma vida reta. Tenha uma vida reta. Todos esses acontecimentos mostraram um quadro que aconteceu com José, mostraram um quadro que ele poderia ter sido uma pessoa revoltada, rebelde, com muito ódio no coração. Ele poderia ter sido uma pessoa vingativa, a ponto que na primeira oportunidade ele poderia prender essas pessoas, ele poderia torturar os irmãos dele, até matar os irmãos dele, porque nesse momento ele era o governador. Só que José fez ao contrário, ele nos ensina a amar e perdoar, assim como Jesus nos ensinou. E hoje nós estamos vivendo um tempo de intolerância. Você não pode dar sua opinião contrária a outro. Há uma falta de ensino tão grande dentro das igrejas e que a igreja começa a não ser vista mais com o respeito que ela tinha, porque há uma corrupção muito grande. Então conclui-se que o que você vê hoje em dia, igrejas cheias que pessoas vazias. Sabe, nós precisamos fazer o contrário, parar de olhar e contemplar coisas, contemplar templos grandiosos e contemplar a face de Deus. Buscar a sua face. Porque quando oramos por quem nos fez mal, estamos melhorando a nossa essência. Estamos nos moldando à essência de Jesus. José poderia ter destruído a todos que fizeram mal a ele, mas ele preferiu dar o melhor parte dele, que é o perdão, o amor. Deus tem propósito em meio ao caos. Em meio ao caos, Deus tem propósito. A família de Jacó, ela é a nação de Israel. Quantos pecados, quantos erros eles cometeram? Deus, hoje, nesta pregação, nos está mostrando a nossa humanidade. Olha que ele mostrou aqui a humanidade dessas pessoas. E hoje Deus está falando para você, você é um ser humano, você vai errar, mas saiba que você também tem que se arrepender. Que você também tem que olhar o próximo e perdoar o próximo. Porque ele também erra, assim como você erra. Deus nos enviou José para mostrar exatamente isso, o amor e o perdão de pessoas que erraram com ele. Deus enviou os profetas também para mostrar o amor e o perdão. E Deus enviou seu Filho amado para mostrar o que é verdadeiramente o amor e o perdão. Até hoje a humanidade não entendeu, não pratica o perdão. A palavra diz assim, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Será que é feito? Perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não perdoamos. E Mateus 6,14 diz assim, porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.
Um dia a humanidade vai entender e praticar o amor e o perdão. Um dia a humanidade vai olhar e vai falar assim: era só amar. Era só amar. Não precisava de tudo isso. Eu quero concluir essa pregação falando da minha esposa, a pastora Isa Vieira. Nós passamos um tempo muito difícil, muitas coisas aconteceram em nossas vidas. E nesse tempo, Deus abençoou a minha esposa e ela escreveu um livro com o título Em Meio à Dor. Esse livro foi feito através de uma editora lá de Portugal, foi editado por uma gráfica aqui em São Paulo, e já está aí, para quem quiser ler. Mas o que eu quero dizer é que em todo o tempo de dor que ela passou, nós passamos, mas eu quero enfatizar a dor dela. Ela não desistiu do seu chamado. Ela não deixou de amar aqueles que viraram as costas para ela. Ela não deixou de amar os que traíram. Ela não deixou de amar quem magoou ela. Ela continua adorando ao Senhor todos os dias, todas as madrugadas. Ela acorda e vai orar e adorar a Deus. Ela se tornou meu maior exemplo de amor e perdão. Quando eu vejo a minha esposa, eu vejo Jesus nela e ela achada nele. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, libere amor e perdão e seja livre. Livre para adorar e ser como ele e também ser achado nele. Lembre-se que eu comecei falando que em Gênesis a Bíblia começa sem pecado. E Gênesis e Apocalipse ela termina sem pecado. E nesse meio todo nós falamos de Jesus. Nós falamos do amor e nós falamos do perdão. Jesus é o amor, Jesus é o perdão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você, a partir de hoje, mude o seu conceito de ver as pessoas, de olhar, de criticar. Mude a sua visão. E se você não entregou a sua vida a Jesus, entregue agora, para que você tenha essa visão, o olhar de Cristo. Você vai ver como a sua vida vai ser mudada de dentro para fora. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê prosperidade. Que Deus lhe dê saúde e muita paz. Em nome de Jesus.